Hoje eu quero explicar um ponto da NBR 12721 que muita gente tenta resolver na conta, mas erra na compreensão. Eu estou falando de coeficiente de equivalência. E aqui já vale deixar claro, o coeficiente ele serve para transformar uma área real em uma área equivalente, porque nem toda área ela tem o mesmo custo de construção. Ou seja, a área existe fisicamente com uma metragem real, mas para compor o quadro de custo, ela pode representar uma metragem menor, conforme o padrão construtivo daquela área e o índice aplicado. Na planilha da NBR 12721, isso aparece de forma objetiva. No quadro 1, a coluna 4, ela corresponde à área equivalente da coluna 3. No quadro 2, a coluna 22 corresponde à área equivalente da coluna 21. Então, o coeficiente de equivalência não é um detalhe solto. Ele interfere diretamente na composição das áreas equivalentes que entram na lógica de custo. Agora, eu vou mostrar dois erros muito comuns. O erro 1 é confundir área real com área equivalente. Esse é de longe o erro que mais acontece. Muita gente olha para a área física e acha que ela entra na planilha exatamente com a mesma metragem para compor o custo. E não funciona assim. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagine comigo uma sacada com 5 metros quadrados de área real. Se o padrão de construção usado no projeto geral for normal e essa sacada tiver um padrão construtivo inferior, essa metragem ela pode corresponder a 3,75 metros quadrados de área equivalente. Isso usando o índice de 0,75. Ou seja, a área real ela continua sendo 5 metros quadrados, mas para fins de equivalência ela passa a representar 3,75 no quadro de custo. Para ficar ainda mais claro, eu posso aqui citar um edifício com piso de porcelanato em toda a área interna do apartamento e uma sacada que tenha o piso cerâmico. Nesse caso, eu posso considerar que a sacada ela tem um padrão ligeiramente inferior ao acabamento interno principal. Então, ela continua existindo fisicamente com os 5 metros quadrados. Mas, para compor a planilha de custo do quadro 3 e 4, ela equivale a 3,75 metros quadrados. E a mesma lógica acontece com áreas de jardim. Só que nesse caso, nós usamos um índice ainda menor. Ele vai variar aí de 0,10 a 0,30, conforme o critério aplicável. Então, por exemplo, eu posso ter aí 10 metros quadrados de área de jardim, mas essa área ela se transforma em 1 metro quadrado de área equivalente para compor a planilha de custo dos quadros. Então percebam o ponto central. A área real não é a mesma coisa que área equivalente. O erro 2 é não consultar a tabela e não usar o índice correto. Esse é outro erro muito comum, acontece muito. A pessoa entende que precisa aplicar um coeficiente, mas faz isso de forma genérica, no olhômetro, ou repetindo um número que já usou em outro caso, em outra incorporação. E isso está muito errado. Para cada área, você precisa consultar a tabela com os critérios e aplicar o índice correspondente. Piscina, ela vai ter um índice, jardim vai ter outro índice, terraço vai ter outro índice, sacada vai ter outro índice
Isso tudo dependendo do padrão considerado. Por exemplo, piscina, eu uso um índice de 0,5. Jardim, eu uso um índice de 0,10. Terraço, eu uso um índice de 0,30 e assim por diante. Então, a grande dica aqui é muito simples. Não escolha o coeficiente por hábito, use sempre a tabela. E isso faz toda a diferença no resultado final. Porque quando o índice é aplicado corretamente, a área equivalente passa a refletir com muito mais coerência o custo daquela parte da obra. É exatamente para facilitar isso que na minha planilha automatizada, essa tabela ela já está organizada dentro da estrutura do preenchimento. Ou seja, o profissional ele não precisa ficar procurando critério solto e nem fazendo conta manual toda vez. A planilha ela já traz todas essas informações, os índices e uma forma intuitiva de uso para reduzir o erro e deixar o processo aí muito mais claro. Então, resumindo, se você quer acertar o coeficiente de equivalência, você precisa entender duas coisas. Primeiro, a área real e a área equivalente não são a mesma coisa. E segundo, que o índice precisa ser escolhido conforme o critério da norma e da tabela aplicável para cada área. Quando isso está claro, o preenchimento ele fica muito mais seguro. E quando você ainda conta com uma planilha automatizada, com a tabela e os índices já organizados, o processo fica muito mais rápido, mais intuitivo e com muito menos chance de erro. Se você quiser aprender isso de forma prática, com lógica e com apoio de planilha automatizada, no Incorpora Pro eu ensino exatamente esse passo a passo.